Hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um assunto que tem sido bastante popularizado nos últimos anos aqui no Brasil, que são as pesquisas eleitorais. Vocês confiam em pesquisas eleitorais? Ah, todas com método científico, hein? Todos com método científico, aquela famosa margem de erro, né? Então eu quero tratar com vocês a respeito das limitações dessas pesquisas e, no meu entender, qual o objetivo de fato da utilização tão recorrente desse tipo de pesquisa. É claro que na estatística existe sim uma metodologia bastante consolidada que mostra que você não precisa necessariamente conversar, entrevistar todos os elementos de uma população para conseguir extrair alguns parâmetros dessa população, chamada população como o total número daqueles indivíduos ou daquilo que você está querendo medir. Por isso que eu escolhi para fazer um teste aqui com vocês, essas esferas aqui de metal, né, simples esferas de metal que estão aqui nesse ímã, e utilizando como instrumento de medida o nômio, ou chamado também paquímetro, né? Aliás, o nômio tem esse nome, ou vernier também, mas nômio em função de Pedro Nunes. Pedro Nunes foi o maior matemático português, nascido em 1502. E eles tinham um problema naquela época das navegações para conseguir definir frações de ângulos. Quando eles mediam, a precisão estava ali de ângulo, de grau a grau, mas o Pedro Nunes desenvolveu um instrumento que poderia ser usado para descobrir com precisão as frações dos ângulos. O Vernier, que é um matemático francês, 100 anos depois, já no século XVII, ele cria esse conjunto de escalas paralelas, onde uma escala tem a medição, digamos, mais grossa, e uma outra pequena escala ajustada paralelamente à escala principal faz a medição da partição daquela divisão. Esse aqui é um paquímetro digital, então ele não possui a segunda escala aqui, que normalmente seria ajustada aqui embaixo, mas serve para o nosso exercício aqui sobre as pesquisas eleitorais. Como eu já comentei, inclusive, num vídeo lá no Instagram, quando se definiu a metodologia estatística sobre cálculo de média, moda, desvio padrão, estava se relacionando isso a coisas físicas, como por exemplo, essa esfera. O mostrador aqui indica 8,99 milímetros. Então, sem dúvida que o projeto dessa esfera era, sem dúvida que para ser uma esfera de 9 milímetros. Se eu pegar uma outra esfera aqui e fizer a mesma medição, está aqui com 8,97 milímetros, ou seja, 3 centésimos de milímetro a menos do que provavelmente era o previsto. Vou zerar novamente aqui o paquímetro. E aí vamos pegar a terceira. Aqui já deu uma medição diferente, 9,06, quer dizer, 6 centésimos de milímetro acima dos 9. Bom, o que eu fiz? Eu peguei 100 dessas esferas e fiz uma medição do diâmetro dessas 100 esferas. E montei uma tabela, que está aqui numa planilha. E nesse primeiro quadro que está aparecendo aqui, esses pontinhos amarelos significam cada medição que eu fiz, e na vertical é quantos milímetros eu consegui definir como a medição de cada uma dessas 100 esferas. Então ela tem uma certa variação, e vocês vejam que há um acúmulo de esferas ali no número 9,01. De fato, a média calculada pela planilha indica que dessas 100 bolinhas, a média foi de 9,01. E também nós temos a moda, ou seja, qual é a medida que
mais frequentemente apareceu nessas 100 bolinhas, esferas. E também deu 9.01. Aí é uma coincidência, pelo fato da média ali estar bem comportada, e coincidentemente a moda bateu com a média. Isso não necessariamente pode acontecer, mas nesse caso nós temos então a média de 9.01 milímetros e a moda também com 9.01. Bom, agora falando das questões das pesquisas eleitorais. Diferente das esferas, as pessoas elas usam, até para uma defesa pessoal, a dissimulação. Elas dissimulam aquilo que na verdade o que elas pensam. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que uma pessoa pensa, aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Podem ter situações onde as três coisas são completamente diferentes, entre o que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz. Por isso é muito difícil para qualquer tipo de pesquisa, só por você se situar na frente, por exemplo, daquele entrevistado, ele já muda o comportamento. Se fosse um tipo de pesquisa onde espontaneamente, sem que ninguém tivesse perguntando nada, aquela pessoa passasse a te contar as preferências eleitorais, seria mais fidedigno do que simplesmente você perguntar. Porque a pessoa ela vai ou por aquilo que eu acho mais popular, ou que é o politicamente correto, ou se imagina, se for uma cidade menor, ela tem medo de uma retaliação se descobrirem que ela já vai votar ou tem preferência pelo candidato A ou candidato B. Então já é uma coisa muito, muito complicada extrair essa informação das pessoas. E existem erros crassos, por exemplo. Veja, numa cidade tão grande como São Paulo, como uma cidade que sempre acolheu muitos migrantes até hoje, eu já fiz uma pesquisa sobre isso numa ocasião, fazendo a seguinte pergunta para pessoas que eu sabia que tinham migrado para São Paulo, e eu perguntava para aquelas pessoas, né, você transferiu o título aqui para São Paulo? Não. Normalmente, pessoas oriundas de estados bastante distantes, eles preferem nem sequer atualizar o título, ele está cancelado. Aí você vai dizer, bom, mas ele pode ter consequências aí, sim, mas só se ele quiser tirar passaporte, fazer um concurso público. Na prática, para muitos desses migrantes, isso é irrelevante. Ele nem imagina tirar um passaporte, né? Então, isso significa que, muitas vezes, você a fazer um questionamento na rua, uma das primeiras perguntas que deveria ter sido feitas é assim, o seu título está válido? Você vai votar? Né? E aí talvez você descobrisse que muitas daquelas pessoas que até participam de perguntas nem sequer votam, né? Então, esse é apenas um dos exemplos que eu posso dar de coisas que são totalmente furadas, né? Outra coisa que enviesa muito a pesquisa é se você consegue ou não extrair um grupo de pessoas que seria o que nós chamamos de amostra, que seja realmente representativo daquela população, em percentual de homens, mulheres, idade, escolaridade. As questões mais macro, você até consegue separar na sua amostra, de forma que ela não fique desbalanceada. Então você sabe pelos dados do IBGE qual é a proporção entre homens e mulheres, qual é a proporção de escolaridade, de idade, então isso você até consegue ajustar. Agora, você não consegue, por exemplo, chegar naqueles chamados os não respondentes. Os não respondentes são aqueles que se recusam a participar dessas perguntas, ou são aquelas pessoas que são muito difíceis de você localizar. Então, você acha que você indo, por exemplo, para campo, vai para a rua, ficando ao lado de X estações de metrô, mesmo aquelas pessoas que estão saindo da estação de metrô, existem diferenças muito grandes de onde da cidade você está colhendo aquelas pessoas. Basta você ir em alguma região mais distante do centro, você percebe, na média, outros tipos de pessoas transitando por ali.
diferente se você está num local, por exemplo, onde são mais prédios de comerciais, prédios assim que abrigam executivos, setor financeiro. Né? Isso já foi estudado. Existem certas avenidas, por exemplo, em São Paulo, que até a roupa daquelas pessoas que trabalham no segmento financeiro é mais ou menos parecido. Então essas pessoas se comportam de um jeito diferente. Muitas dessas pessoas nem sequer vão dar atenção para aquela pessoa que está ali coletando, mas ela tem opinião, ela vai votar, mas você não consegue chegar até ela. E pessoas que vivem encastelados nos seus escritórios, nas suas residências, todas blindadas, você não vai conseguir chegar até aquela pessoa. Então, normalmente, a amostra que você vai conseguir são daquelas pessoas ou que estão mais vulneráveis, ou aquelas pessoas que estão com uma vontade de externalizar alguma angústia ali, ou uma vontade, ou um problema do bairro, da cidade, ou que ela vem passando. Mas isso é uma amostra bastante enviesada. Por mais que você diga que colheu as informações de 2.000 pessoas, isso é irrelevante perto a complexidade, se nós vamos ver, os vários grupos sociais que você poderia ter que atingir e você não consegue. Né? No entanto, se usa o ferramental estatístico para se dizer, olha, dado que eu peguei 2.000 pessoas e eu separei em grupos de homens e mulheres dentro da proporção, dentro da idade, é uma amostra representativa, logo o erro é de mais ou menos 2, mais ou menos 3, dependendo do... E isso, infelizmente, não é verdade. Mais recentemente se começou a usar um outro tipo também de pesquisa, que é estabelecendo por áreas, por exemplo, de uma cidade, isso poderia ser feito também para um país, mas vamos pegar um caso como uma grande cidade como São Paulo, e fazendo ligações telefônicas por região, e aí coletando também essas proporções de homens, mulheres e tal. Só que, de novo, essas são as pessoas que você consegue localizar. São as pessoas que, ao receber a ligação de um número que elas não conhecem, elas atendem, porque a grande maioria não vai atender. E mesmo aquelas que atendem, ao ser colocado que posso fazer uma pesquisa, a grande maioria não quer participar de pesquisa, não tem o menor interesse em relação. E aí você normalmente pega quem? Provavelmente pessoas que aquele momento da entrevista é até uma questão meio terapêutica, por exemplo, para aquelas pessoas. Então veja que você está sempre colhendo dados de um grupo muito específico daquelas pessoas. Né? Sem dizer que a sequência de perguntas que é feita pode induzir a pessoa a respostas completamente diferentes. Vários livros, como esse aqui, que tratam exatamente de pesquisa, especialmente em ciência política, há muito tempo se descobriu que a sequência de perguntas interfere na resposta daquela mesma pessoa. E se descobriu isso nos anos 60, quando se misturou, sem saber, questionários que era uma versão final de um questionário que estava sendo proposto para um estudo de uma universidade. E, apesar das perguntas serem as mesmas, havia uma dúvida em relação à sequência das perguntas. 2 formulários acabaram sendo impressos, um pequeno grupo com a versão anterior das perguntas. Só que aquilo ficou misturado aquilo. E os entrevistadores não sabiam que existiam 2 modelos de questionário. Quando as respostas começaram a ser, que a gente chama, tabuladas, alguém percebeu que havia uma diferença entre a sequência de perguntas. E aí se separou aquela versão antiga, digamos assim, do grupo principal e se fez a análise só com aquele modelo que era o modelo a última versão. E alguém teve uma ideia de falar assim, poxa, aquele grupo que estava separado, que era daquele formulário antigo, dado que as perguntas são as mesmas, só a sequência, vamos usar o software para gerar, exatamente, calcular a média, qual é o percentual de pessoas que dizem sim, não, gosto, não gosto, maior. E o resultado foi bem diferente. Foi bem diferente. Então, a partir daí, se começou para
praticamente em trabalhos de fato sérios, acadêmicos, a se dá muito menos importância aos chamados surveys, esse tipo de questionamento, né? Uma coisa é você, através, por exemplo, de um mapa eleitoral, né, de uma eleição já ocorrida, você pegar aqueles dados e fazer essa tabulação por região, por sexo, por escolaridade e tal, você chega, porque aquilo de fato é um dado concreto. Mas os questionários perderam muito do seu valor. Só que aqui no Brasil, de uns anos para cá, mais e mais se dá um valor enorme para as pesquisas de tudo, né? Inclusive as pesquisas eleitorais. E depois, quando aquilo não dá certo, aquelas previsões não são confirmadas, começa a aparecer aquelas teorias, não, foi uma onda naqueles últimos dias e tal. Bom, para começo de conversa, toda essa análise de vontade eleitoral, assim, de manifestar o voto, já se sabe há muito tempo que a maior parte das pessoas só pensa na questão do voto, de fato, nos dias que antecedem uma eleição. Isso na grande maioria dos eleitores. Só aquelas pessoas que são mais ativistas, são pessoas realmente politizadas, que vivem o ano inteiro discutindo política, participando de um movimento social, essas já têm uma posição já de muito tempo. Mas isso é uma minoria. Então dizer que não, porque nos últimos dias é que surgiu uma onda, mas é sempre assim. Sempre assim. Ou aquelas perguntas realmente totalmente sem sentido, quando nós temos 2 turnos, por exemplo, e aí se pergunta assim, em quem você não votaria no segundo turno? Ora, se o primeiro turno nem ocorreu ainda, e uma eleição em 2 turnos, no segundo turno é uma eleição binária. Normalmente você escolhe por simplesmente optando por alguém que você não quer, mesmo que você não goste da pessoa que você vota. Então, quando é antes ainda do primeiro turno, e vamos dizer que tem aí para uma prefeitura 14 candidatos, como tem aí, né? 14 candidatos. Ora, tem uma dispersão de opções ali de voto. Então é óbvio que antes do primeiro turno, muitas pessoas vão se manifestar hipoteticamente com relação a não voto no candidato X. Porque, claro, ela vai votar no candidato Y. Agora, se o candidato Y que ela for votar nem para o segundo turno for, aí sim, num fato concreto, a pessoa vai ter que escolher talvez entre aquele candidato X ou alguém muito pior do que X, o candidato D. Então, você, por antecipação, criar uma situação hipotética para aquela pessoa decidir, isso não tem validade nenhuma. A pessoa fala o que ela achar naquele momento, ela não está frente a frente com aquela situação. É aquela diferença que eu digo para vocês, entre aquilo que ela pensa e aquilo que de fato ela o fará no segundo turno. Pode até ser que ela fique tão revoltada que nem votar no segundo turno ela vote. Então, mas ainda assim ficam se coletando esses dados, dados nulos. Dados nulos. Então, o que eu fiz aqui para mostrar esse exemplo para vocês? Eu fiz a medição das 100 esferas, cheguei na média de 9,01. Agora vamos fazer a seguinte hipótese. Digamos que eu estou falando, transformando essas esferas realmente como se fossem pessoas. E eu fiz, estou usando aqui o exemplo de 100, né? De 100 pessoas, eu fiz uma sequência de perguntas, né? Vejam que sempre que é apresentado uma pesquisa, é informado assim, foram feitos entrevistas com 2.500, 2.000, 3.000 pessoas. Vocês já pararam para pensar se de fato foram mesmo 2.000 pessoas, 2.600 pessoas? Por que eu estou colocando isso? O resultado da pesquisa, de fato, é entregue para um órgão de controle, passa a ser um número registrado, e aquilo está ali. Se alguém quiser voltar e refazer os cálculos com base naqueles números, vai encontrar de fato os mesmos resultados. Da média, quantos por cento disse sim, ele está bem, não está bom, gostei, não gostei, aquela coisa toda que vocês sabem. E vai chegar no cálculo do tal erro de mais ou menos 2, mais ou menos 3 e tal. A questão é apenas uma
uma hipótese, mas vamos aqui imaginar por hipótese. Imagina que eu quero de fato 2.000 pessoas para atingir o nível de confiabilidade que eu quero apresentar. Mas, digamos que para aqueles pessoas contratadas especificamente para fazer a coleta, e vamos dizer que eu separe 20 pessoas e essas 20 pessoas vão coletar ali 100 amostras. Mas esses 20, em geral, assim, ele pode até conhecer um ou outro pesquisador que trabalha para a mesma empresa, faz o mesmo serviço. Mas não necessariamente, principalmente quando você está lidando com uma pesquisa no âmbito nacional, em regiões. Então, quem realmente sabe se são 20 pesquisadores, se são 25, se são 30, se são 27, é quem está controlando a pesquisa, para quem vai ser devolvido aqueles questionários, certo? Uma daquelas pessoas individualmente, que são os pesquisadores de campo, sabe exatamente quantas pessoas de fato estão sendo pesquisadas. Então, digamos que eu vou chegar nos 2.000, mas por uma questão de margem de segurança, digamos assim, eu vou ter entrevistado 500 a mais que vão ser descartados. Então veja, por que eu estou dizendo descartados? Porque eu não vou entregar 2.500 formulários com a pesquisa realizada para aquele órgão de controle onde vai ser registrado aquela pesquisa. Não, porque eu só preciso de 2.000 para atingir aquele. Aí você diz, mas por que esses 500 a mais? E de fato, estatisticamente, quando você, por exemplo, vamos dizer que tivesse sido fabricados 10.000, talvez 10.000 esferas, estava lá numa caixa, 10.000 esferas. Depois de eu ter medido 100 esferas colhidas aleatoriamente dentro ali daquela caixa, pela média que eu atingi, pelo desvio padrão, que eu vou chegar nisso depois, pode ser que assim, quanto mais eu continue medindo, vai convergindo cada vez mais para aquela média que eu mostrei para vocês do 9,01. Então, seria totalmente ineficiente eu continuar medindo até chegar muito próximo das 10.000 esferas. Então, de fato, estatisticamente, se eu precisava de 2.000, não seria viável continuar investigando mais pessoas se a coisa está convergindo. Isso do ponto de vista estatístico. Mas vamos dizer que essa pessoa que está coletando ela já tem uma ideia de o que ela gostaria de mostrar daquela pesquisa, com relação aos percentuais de quem gosta disso, quem acha que o governo é bom, é ruim, é ótimo. E vamos dizer que ao pegar 2.000 daqueles dados, o resultado ele é correto, porém ele não vai de encontro à pauta da matéria jornalística que vai ser montada em seguida. Hoje, com a facilidade de softwares que fazem esses cálculos, no passado era custoso, só grandes computadores conseguiriam processar 2.000 dados de, por exemplo, um questionário de 10, 12, 15 perguntas. Mas hoje não. Hoje os softwares para as baixas plataformas, você faz isso em questão de minutos. Então se eu pegar aqueles 500, vamos dizer aqui, tinha deixado umas bolinhas separadas aqui. E aí eu tirar daqueles 2.000, eu tirar 500, e aí eu colocar essa segunda massa, será que o resultado muda? Ora, se ele foi capturado de uma maneira que eu tentei o máximo ser equânime possível, em regiões as mais diversas possíveis, para que a amostra, como eu disse, fosse representativa da população, não vai dar diferença. Mas e se eu tiver a ideia de provocar uma coisa que eu já sei qual é o resultado? Por exemplo, eu vou numa determinada região onde eu sei que aquelas pessoas, por uma questão social ou de escolaridade, têm já um certo viés, que é aquela bias, como eu comento, já tem um viés. E eu, dentro daquela proporção de homens, mulheres ali, eu faço aquelas perguntas, exatamente aqueles 500 pessoas. E eu deixo aquilo separado. À medida em que, se o resultado não está me agradando, eu posso pegar daquele potinho
de pessoas que eu sei que tem um viés e introduzir dentro daquela amostra para atingir os 2.000. Aí você vai dizer, pô, Paulo, mas aí você está trapaceando. Tô trapaceando. E eu fiz esse teste, né? De exemplo, o segundo quadro que eu mostro aqui, diferente do primeiro, vocês vejam que há um grupo de esferas que está deslocado. E o que eu fiz? Eu peguei 20 dos 100, eu separei um espaço para 20 medições, onde eu forcei, digamos que eu sabia que por um erro de programação do operador da máquina que ia fazer as esferas, ele num certo momento ele não percebeu que ele queria gerar esferas com um diâmetro de 9,05 e não 9 milímetros. E aí forcei mais um outro erro de ter estabelecido como diâmetro de 9,1. E aí eu introduzi forçosamente naquela amostra, retirei 20 e coloquei 20 contaminados com um fator de 9,05 e deixei flutuar dentro do desvio padrão do que eu já tinha colhido das 100 esferas. E a mesma coisa eu fiz com 10 amostras, ou seja, ela já saía de 9,1 e deixei flutuar dentro do desvio padrão. Apesar da moda ter continuado a mesma, que é 9,01, porque o 9,01 continuou aparecendo na maior parte dessas 100, a média se deslocou de 9,01 para 9,03. Não parece muito, mas quando você olha o desvio padrão, ele saiu aqui de 0,0167 na amostra limpa, digamos, na amostra sem trapaça. E na amostra com trapaça, trocando 10 bolinhas com outras 10 bolinhas, ela foi para 0,0347, ou seja, é o dobro de desvio padrão. Claro que se eu fosse trapacear para alguém que está comprando essas esferas, uma pessoa técnica que sabe avaliar os números e ao olhar essas tabelas, ele diz, não, peraí, Paulo, esse lote que você está querendo me vender agora está com um desvio padrão que eu estou achando um tanto quanto inadequado. Agora, nas pesquisas eleitorais não se chega nesse tipo de detalhe. Se fala da margem de erro. E a margem de erro que aparece está lá dentro do que foi feito. Então, eu não estou querendo dizer com isso que isso é sempre feito assim, é feita essa trapaça, mas eu quis usar esse exemplo numérico para mostrar o seguinte: se de alguma maneira houver um enviesamento proposital ou não na coleta desses questionários para as pesquisas eleitorais, o resultado está completamente furado. Então eu acho muita perda de tempo para aqueles que realmente ficam se debruçando a partir do momento que é publicado isso. E é interessante, né, porque existem algumas empresas que não só são as empresas que pesquisam, mas também são ligadas a grupos que vendem a matéria, né? Seja na internet, seja por jornal. Então há um certo conflito de interesses, né? As próprias manchetes, se vocês observarem, já tem muito do enviesamento da própria pesquisa. Então eu diria assim que é muito assim, enjoativo, como poderia dizer, ver as horas e horas que se passam ao longo da semana, grandes analistas e tal, fazendo comentários a respeito de valores de pesquisas eleitorais. Então fica aí a sugestão, né? Não deem tanta importância para isso, porque afinal de contas, muito próximo da eleição, todos nós temos realmente já a sensação, no boca a boca, ao conversar com pessoas evidentemente de segmentos diferentes, né? Não só ali do seu nicho do trabalho, não é só ali, mas pergunte para as pessoas, prestadores de serviço, né, que você está utilizando ao longo da semana, né? Você já vai descobrir, não precisa desse tipo de análise estatística tão sofisticada, mas que para esferas funciona, para pessoas não.